Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez temos a alegria de nos reunir no domingo para louvar aquele que é digno de honra, glória e louvor. Aquele que verdadeiramente merece toda a nossa honra, toda a nossa adoração. Graças a Deus, nós iniciamos uma nova semana diante do Senhor, rogando a Ele que nos proteja, rogando a Ele que fique conosco, rogando a Ele que continue a nos abençoar como nos tem abençoado. Graças a Deus, mesmo diante de toda essa situação difícil, uma situação complicada que amedronta a todos nós, Deus tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado até mesmo da nossa cidade. Graças a Ele, mesmo na nossa cidade, nós temos casos, mas praticamente, acho que 7 de 10, 7 já foram curados. Então isso é motivo de graças ao Senhor, de glórias ao Senhor, porque Ele tem tido misericórdia, não somente de nós, seu povo, mas de toda a nossa cidade, tem cuidado de todos nós. Então eu lhe convido a aproveitar esse pouco tempo e refletir sobre tudo aquilo que Deus falará aos nossos corações hoje, porque eu tenho certeza que é somente por Deus que nós estamos aqui, por nenhum outro motivo. Eu sei que o pastor está mais bonito, está sem barba, a Sueli cortou o cabelo dele, mas nós só estamos aqui porque Deus nos chamou, Deus tem cuidado de nós, Deus nos salvou. Eu lhes convido a fechar os seus olhos para falarmos com Deus na primeira vez nesta noite. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, pois só o Senhor é santo, digno de honra, glória e louvor. Te agradecemos, Deus, porque em tudo nós nos sentimos mais do que vencedores por Jesus Cristo. Temos a certeza, Senhor, que o Senhor está conosco. Não, Pai, que nós sejamos imprudentes a ponto de não tomarmos as devidas precauções. Claro que não. Mas sabendo que essas precauções, sem a Tua guarda, de nada valem. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem abençoado a nossa igreja, que mesmo em tempos tão difíceis, em tempos tão estranhos, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido, tem nos dado a alegria, Senhor, de estarmos bem. Abençoa os teus filhos, abençoa também aqueles que estão assistindo a esta live através do celular. Tem misericórdia da família de todos nós. Abençoa, Senhor Deus, a nossa cidade, abençoe o nosso estado, abençoe a nossa nação. Essa oração que te fazemos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Então sintam-se acolhidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido os irmãos a colocarem-se de pé e abrirem suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 20, onde os irmãos acompanharão a leitura dos versículos 7 a 13. Leitura bíblica no profeta Jeremias, capítulo 20, dos versículos 7 a 13. Se você tiver a Bíblia aí, abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte fostes do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque, sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio, e ludíbrio todo o dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciais, e o denunciaremos, todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece dizem, bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinha os afetos e o coração, permite, veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos
dos malfeitores. O profeta está falando aqui que, para cumprir a obra de Deus, para falar a palavra do Senhor, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo injuriado pelos outros. Mas Deus era o seu protetor, o seu guerreiro, e por isso ele nos chama a louvar a Deus. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. É o que Deus tem feito conosco. Nós temos sido libertos, nós temos sido cuidados pelo Senhor em todo esse tempo. E por isso nós o louvamos e por isso nós o bendizemos. Então nós faremos uma oração de adoração ao nosso Senhor. Eu pedi à nossa irmã Simone Rodrigues que ore a Deus em adoração ao nosso Senhor. Pai querido, Pai de amor, nós agradecemos ao Senhor, porque temos, ó Deus, a alegria de te chamar de Pai. Amém. Agradecemos, ó Pai, ao Senhor, porque podemos adorá-lo na beleza da tua santidade. Amém. Pai, muito obrigada, Pai, pela oportunidade que nós temos de nos achegar a Ti e dizer, ó Deus, o quanto Tu és maravilhoso. Ó Pai, o quanto Tu és, ó Deus, bondoso, o quanto Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Muito obrigada, Senhor, por cada irmão presente neste lugar, que veio aqui, ó Deus, prestar a Ti, ó Deus, um momento de adoração e de louvor ao Teu nome. Amém. Pai, nós somos gratos ao Senhor porque temos a alegria de termos a oportunidade de adorá-lo, de vivermos num país livre, onde nós possamos dizer que só o Senhor é Deus. Amém. Que não há outro Deus além de Ti. Por isso, Senhor, nós o adoramos, nós o servimos e nós queremos, Deus, cada dia mais fazer a Tua vontade. Amém. Por isso, Senhor, ajuda-nos a fazer, ó Deus, conforme a Tua palavra, tudo que o Senhor nos tem, ó Pai, pedido e nos mostrado. Que em nome de Jesus nós possamos adorá-lo não somente neste momento, mas em todo o tempo. Amém. Pois Tu és digno de toda a honra, de todo o louvor e de toda a glória, Pai. Amém. Nós oramos ao Senhor, louvamos e adoramos a Ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. A igreja pode assentar-se. Convido os irmãos a abrirem mais uma vez as suas Bíblias, desta feita na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, onde os irmãos acompanharão a leitura dos versículos 1 a 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, dos versículos 1 a 11. Se você tem sua Bíblia aí, abra em Romanos 6, de 1 a 11. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O texto é extraordinário, é maravilhoso. Nos mostra que nós morremos para o pecado em Cristo Jesus. Na semelhança da morte de Cristo, nós também morremos. E também na semelhança da ressurreição,
nós fomos feitos novas criaturas, nós vivemos em novidade de vida. E apesar do pecado ainda ser para nós uma realidade triste, algo que não conseguimos evitar totalmente, a palavra nos ensina que nós não somos mais escravos, nós somos livres. Por isso nós temos a consciência de que quando erramos, nós erramos mesmo. O próprio Espírito Santo nos diz onde falhamos. E por ter essa consciência de que somos pecadores, remidos, mas ainda assim pecadores, cada um de nós fará uma oração confessando a Deus o seu pecado e pedindo perdão. Cada um falando de si mesmo com liberdade para com o seu Deus. Faça essa oração de confissão neste momento. Você aí também, faça esta oração. A sentença da graça é: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Essa é a certeza que nós temos, de que quando somos sinceros, confessamos o nosso pecado ao Senhor, Ele nos perdoa e desses pecados nunca mais se lembrará. E nós podemos ser felizes e nós podemos estar contentes, porque o pecado entristece o nosso coração, porque ele também mancha a santidade de nosso Senhor. Nós vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez, agradecendo a Deus pelo perdão que Ele nos dá, por seu amor, por sua graça e misericórdia. Senhor, louvado e bendito seja o teu nome. Te agradecemos, Deus, porque nos reconhecemos pecadores e necessitados de perdão. Te agradecemos, Senhor, porque reconhecemos que somos salvos não por méritos nossos, mas pelo mérito de Cristo, porque Jesus nos salvou. Agora, ó Pai, nós somos confrontados com a nossa realidade de pecadores e somos levados a lhe pedir perdão, porque sabemos que temos lhe ferido a santidade com os nossos pecados. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra nos garante que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Por isso nós estamos felizes, Senhor Deus, porque apesar da nossa triste confissão, o teu amor é grande, a tua graça é imensa e nós somos perdoados. Por isso te agradecemos pelo perdão, te agradecemos pelo amor, pela graça e misericórdia, e fazemos este agradecimento em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que nós servimos a um Deus maravilhoso, cheio de graça, amor, perdão e misericórdia, e nós podemos ser felizes porque Ele nos perdoa. Mais uma vez eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, agora no Salmo de número 69. Nós vamos ler apenas 2 versículos, 13 e 14. Salmo de número 69, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremedal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Aqui nós vemos o salmista pedindo socorro àquele que pode socorrer, pedindo auxílio a quem pode auxiliar. Tantas vezes nós temos passado por dificuldades em esse período esquisito de pandemia
E quem tem nos socorrido é o próprio Deus. Quem nos tem socorrido, ajudado, é o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. É bem claro que nós tomamos os nossos cuidados, mas a Bíblia nos ensina que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. E nós, graças a Deus, quando precisamos de socorro, recorremos a Ele. Nós estaremos agora cantando, pedir ao nosso irmão Diego que esteja nos conduzindo nos cânticos, e enquanto o Diego está nos conduzindo, se os irmãos trouxeram seus dízimos e ofertas, também terão o privilégio de trazê-las ao gasofilácio. Boa noite. Convido os irmãos a eles podem se colocarem de pé para estarmos louvando e agradecendo ao nosso Deus. Vamos estar cantando Assim que Fogo em Mim.
nunca deve se afastar, né? Vamos estar louvando e adorando, né? A Deus por este canto.
A igreja pode assentar-se. Lhes convido já a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, onde os irmãos acompanharão a leitura dos versículos 26 a 33. Mateus, capítulo 10, dos versículos 26 a 33. Mateus 10, de 26 a 33, diz assim o Evangelho de Jesus Cristo: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Convido você a fechar os seus olhos mais uma vez, para falarmos com o Senhor e rogar que fale conosco, que abra o nosso coração, que abra o nosso entendimento, para que nós possamos entender aquilo que Ele tem a nos dizer nesta noite. Senhor Deus, mais uma vez nos dirigimos ao Teu trono de graça. Desta vez, Senhor Deus, para lhe agradecer a oportunidade de ouvir a Tua palavra. E também pedir, Senhor Deus, que nos dê a compreensão, o discernimento, o entendimento, para que possamos aplicá-la no nosso dia a dia e assim Te servir melhor. Ajuda, Senhor Deus, a cada um de nós a aplicar a palavra na nossa vida. Que não seja apenas o conhecimento intelectual daquilo que o Senhor quer de nós, mas que seja também a nossa prática, para que nosso dia a dia seja mais feliz, porque sabemos que a Tua vontade é boa, é verdadeira. Então, Senhor Deus, para nós, ela é aquilo que nos faz felizes. Também Te agradecemos, Senhor Deus, por dízimos e ofertas que foram trazidos à Tua casa. Também, ó Pai, derrama bênção sobre os Teus filhos, que em meio a toda essa dificuldade, não têm deixado de serem fiéis ao Senhor também nessa questão. Claro que não só nessa, mas também nela. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou contar para vocês uma pequena história. Talvez você até já tenha lido alguma coisa sobre. Existiu há muito tempo atrás uma legião romana chamada Legião Tebana. Ela ficava na cidade de Tebas, no Egito. E ela era uma legião peculiar, porque ela era toda constituída por cristãos. Toda a legião era feita em uma legião romana, tem mais de 6.000 homens. Ela era toda constituída por crentes, por cristãos, por aqueles que acreditam em Jesus. E essa legião, que ficou conhecida exatamente por essa história, recebeu uma ordem que para eles era impossível de se cumprir. Era uma época de perseguição aos cristãos, uma época em que o Império Romano estava atrás dos crentes. Foi uma época, logo depois, o Evangelho de Mateus é o Evangelho que foi escrito aí por volta dos anos 80 da era cristã. Então, essa legião é bem posterior, mas ainda respirava aquele ar de perseguição, aquele ar de falta de liberdade, aquele ar onde eles não podiam proclamar a sua fé, coisa diferente, graças ao bom Deus de nós hoje, como foi bem dito na oração da nossa irmã Simone. E aquela legião, ao receber aquela ordem de sair para perseguir irmãos de fé, irmãos em Cristo, se recusou. Não quis aceitar, acatar a ordem do imperador. E claro, isso não é normal e isso traz consequências.
E eles enviaram uma carta explicando ao imperador o motivo deles não aceitarem aquela ordem, de não a cumprirem. E eles disseram que não podiam matar irmãos em Cristo, que eles também eram cristãos e que não seguiriam aquela ordem. E lógico, como consequência, aconteceu que eles receberam uma punição que se chamava dizimácio, que era dizimar. Eles pegavam 10 soldados aleatórios de determinado pelotão e aleatoriamente matavam um. E foram fazendo isso até que acabaram com a legião e todos morreram. E há relatos que um incentivava o outro a permanecer na fé, a não deixar a fé, apesar de estarem prontos a serem executados por ela. Então essa legião ela entrou na história porque ela aceitou a morte a matar os seus irmãos de fé, os seus irmãos em Cristo. E isso é resultado de perseguição ao cristianismo. Parece que hoje, em tempos como os nossos, pelo menos no nosso país, nós não somos perseguidos desta forma. Nós temos liberdade para pregar. O pastor está falando pela internet para um grupo de pessoas que está assistindo, e nós temos essa liberdade. Apesar de nós termos sido isolados, apesar de nós termos sido separados durante um tempo, não nos foi tolhida a liberdade de falar, de pregar. A gente prega pelo WhatsApp, a gente prega pelo YouTube, a gente prega pelo Facebook, a gente prega onde dá. Mas outros países não têm essa realidade. Nós temos visto notícias da China, onde igrejas têm sido fechadas, cristãos têm sido ameaçados e até mortos. Nós temos notícia em outros países, onde há também a perseguição ao cristianismo. E nós temos, graças a Deus, liberdade para pregar. Nós temos liberdade para viver a nossa fé. Você pode colocar uma camisa escrito Jesus, o pastor pode sair andando assim, desta forma, na rua, que ninguém pode me prender, ninguém pode reclamar, ninguém pode fazer nada. Eu tenho o direito, e nós temos esse direito. Interessante lembrar-se que essa legião não tinha esse direito. Eles eram soldados, e eram soldados de um governo que era brutal quando se tratava de alguém que fosse se opor às ordens deles. Então, eles entraram para a história porque morreram. Morreram porque não queriam derramar sangue de irmãos de fé. O texto que a gente acabou de ler também tem uma ligação com a perseguição. Se você reparou, ele começa: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-os nos eirados. Ou seja, Jesus está orientando os discípulos para não temer as dificuldades, pois é inerente ao ser cristão a perseguição. Ela não precisa ser violenta. Por exemplo, no nosso país, nós não temos perseguições violentas, graças a Deus. Mas nós somos perseguidos pelo que pensamos, somos perseguidos pelo que cremos, somos perseguidos pela forma como enxergamos a vida. As pessoas acham que nós somos loucos, julgam que todo cristão é idiota, que todo cristão não estuda, que a gente está na última camada da sociedade pela fé que a gente tem. Então há uma discriminação nesse ponto. É claro que a gente não fica aqui lamuriando: oh meu Deus, fulano falou que eu sou maluco só porque eu sou crente. A gente nem liga. Na realidade, a gente segue com a nossa fé, e quem não crê, a gente só lamenta. A gente ainda pede para Deus ter misericórdia para ele se converter. Então, Jesus já está falando sobre isso. Não temam, não tenham vergonha, não deixem de falar. É interessante a expressão que ele diz aqui: o que vos digo às escuras. Quantas vezes Jesus chamou os discípulos para falar com eles sozinhos? O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. Ou seja, a mensagem, Jesus estava ensinando, mas a mensagem que ele estava ensinando não era para ser trancafiada entre os discípulos, era para ser proclamada. Dizei-o à plena luz, o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados, ou seja, de cima dos telhados. Não temais os que matam o corpo. E aqui nós temos
um texto interessante, uma parte de trecho interessante. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, pode-se até morrer. A realidade do martírio, do sacrifício em prol do Evangelho, é conhecida desde o início da igreja. Nós temos os apóstolos, qual deles morreu numa boa? Talvez João tenha vivido mais e não há relato muito preciso de como foi a sua morte, até uma lenda de que João permaneceu por séculos aí. Mas Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, André foi crucificado, assim, tem até a cruz de Santo André. Então, o martírio, a perseguição, já fazem parte do viver a fé. E é claro que ninguém vai andar com uma plaquinha assim, quero morrer porque sou cristão. É lógico que não. A nossa perseguição hoje não é essa, mas em vários lugares isso ainda acontece. E o texto vai seguir: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Olha só o que Jesus está falando, para a gente não temer, porque se Deus cuida dos pardais, o que Ele não fará por nós, que valemos muito mais? E Ele diz ainda que Deus sabe até quantos cabelos nós temos na cabeça. Os meus estão diminuindo ao longo do tempo, mas eu tenho certeza que Deus sabe quantos são, apesar de estarem indo embora. Deus cuida de nós. E o exemplo do cabelo é um exemplo que parece banal, mas quem sabe quantos fios de cabelo tem? A gente não sabe, mas Deus sabe. Então, com esse simples exemplo, Jesus está mostrando que Deus sabe de todas as coisas e que Ele tem cuidado de nós em todo o tempo, que nós não precisamos temer os males deste mundo, nós não precisamos temer a perseguição, nós não precisamos temer aqueles que não gostam de nós pela nossa fé. Nós precisamos temer aquele que pode lançar a alma no inferno. E isso é para aqueles que negam a Cristo diante das tribulações, aqueles que não suportam a perseguição. E o texto segue: não temais, pois, bem mais valeis do que os muito pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Jesus vai encerrar a questão falando uma realidade que às vezes é um tanto quanto dura. Aquele que nega a Jesus em vida, aquele que nega falar aos outros, aquele que quando é questionado, você é cristão, você pensa assim, e tenta se adequar aos outros, esse será o quê? Negado diante de Deus. Mas aquele que permanece firme, a despeito se o sujeito vai fazer biquinho, vai bater pé, vai parar de falar, vai deixar de fazer um favor ou o que seja, esse será confessado diante de Deus. Então, o texto nos traz realidade sobre a vida cristã. E eu gostaria de meditar com vocês exatamente sobre isso, a realidade de ser cristão. A realidade de ser cristão. Nesses tempos de pandemia, de isolamento, nós temos sido chamados a refletir sobre a nossa religiosidade, sobre a nossa fé, sobre como nós temos agido diante desse momento tão ímpar, tão inédito na nossa história. E eu quero começar refletindo com você sobre a seguinte coisa: a realidade do cristão é enfrentar as dificuldades e seguir como cristão. A realidade de ser cristão é enfrentar as dificuldades e seguir como cristão. Essa é a primeira coisa que eu quero pensar com você. Eu não posso ser mentiroso e dizer a você que você nunca terá problemas, que não haverá outra pandemia, que não haverá outro tipo de coisa, que depois que passar isso, o mundo será um mar de rosas, todo mundo vai andar com rosas na mão, distribuindo para as pessoas, que não haverá mais guerras, que não haverá mais discriminação, que não haverá mais pobreza e tal, e tal, e tal.
Não é assim. Infelizmente não é assim. Mas tudo isso é fruto do pecado. Todas essas coisas são fruto do pecado. E nós, como cristãos, nós vivemos neste mundo. A Bíblia diz que a chuva cai sobre justos e sobre injustos, que o sol nasce para todos. Imagine se cada um de nós tivesse um sol, ou se o sol só nascesse para os crentes. Deus não faz isso. O sol nasce para todos. Então, as dificuldades também fazem parte da vida cristã. Não são apenas aqueles que não acreditam, os que são ateus, ou que têm outro tipo de religiosidade, que passam por problemas, que passam por dificuldades. Todos nós passamos. Todos nós passamos, seja ela qual for. Talvez hoje, o que é mais falado é a situação do Covid, é bem óbvio, mas não são só esses problemas que nós temos hoje. Não é verdade? Você tem mais problemas. Você não tem só Covid para se preocupar. O Covid é mais uma coisa. Talvez ela pese mais, porque a televisão fale mais, porque até o pastor fale mais. Talvez ela pese um pouco mais. Mas você tem uma série de outras coisas para se preocupar. Você tem uma série de outros problemas para se resolver no seu dia a dia. Então, a realidade do cristão é ter problemas, sim, porque isso faz parte da vida, faz parte da existência, mas é enfrentá-los como cristão e seguir como cristão. Nós não podemos nos desesperar diante de problemas, não podemos querer tirar a própria vida, não podemos querer desanimar de tudo porque temos problema, porque as coisas estão esquisitas, porque cada hora uma notícia pior que se ouve. Não, nós somos pessoas que entendem que isso faz parte da vida. Nós somos pessoas que acreditam que, apesar dos problemas serem parte da vida, nós temos um Deus a quem recorrer. Nós somos aqueles que podem clamar e serão ouvidos. Nós vimos no salmo que nós lemos, o salmista clama a Deus porque sabe que será atendido, tem fé. Isso nos leva ao segundo ponto. O primeiro é que nós temos dificuldades. Você já sabe disso, é bem mais que óbvio, é só para salientar isso mesmo na nossa mente. Nós temos dificuldades, nós passamos por problemas, mas nós somos vencedores. E isso é possível através da fé, que é o segundo ponto da nossa meditação. A realidade cristã é uma realidade de fé. Assim como nós temos problemas na vida, nós só conseguimos vencê-los através da fé, da esperança. Imagine se todos nós hoje estivéssemos deitados, debruçados, cada qual em sua casa, cada um no seu lugar, esperando a morte chegar. Como diz uma velha canção, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Graças a Deus, nós ficamos tristes, nós temos momentos em que ficamos tristes, nós temos momentos em que a cabeça esquenta, nós temos momentos em que achamos que não vamos conseguir uma solução para determinada situação, mas o que nós fazemos? Nós vamos para o bar e enchemos a cara, até cair na calçada e o cachorro lamber a nossa boca? Não. O que nós fazemos? Nós oramos, nós vamos buscar a Deus, nós vamos clamar ao Senhor, porque nós sabemos que Ele é quem resolve os nossos problemas, que Deus usa quem quiser para ser instrumento de bênção para nós, que não existe fulano A, B ou C, não, esse Deus não vai usar, aquele ali é daquele jeito, Deus não usa aquele, não, para nos abençoar, Deus usa qualquer um, em qualquer lugar e em qualquer situação. Nós só precisamos ter fé, clamar ao Senhor, ter uma vida em conformidade com a sua vontade, que no momento certo, no momento próprio, Ele vai nos socorrer. Você já sabe, Jesus nunca chega atrasado, nunca. Jesus está sempre no momento certo, a salvação sempre chega na hora exata, a solução chega no momento em que deve chegar. Nós somos provados sim, somos provados na fé. Você deve se lembrar da história de Abraão. Abraão foi provado na fé e ele é chamado de o pai da fé, como está descrito lá na carta aos Hebreus. Abraão teve
pedido o seu filho. A gente não consegue imaginar o que é isso. Teve pedido o seu filho em sacrifício. E o que ele fez? Ele se negou? Ele deu uma desculpa, falou: poxa Deus, o Senhor prometeu isso para mim, agora vai tirar? Não. Ele preparou tudo para entregar o seu filho. A descrição, a narrativa bíblica nos mostra que Abraão estava pronto para cumprir aquilo que Deus havia pedido. O próprio Isaac. Isaac faz o quê? Vê tudo pronto, holocausto, tudo certinho, lenha, tudo preparado, as pedras, tudo pronto para o sacrifício. Isaac olha para seu pai e diz: pai, está tudo pronto, eu só não vejo a vítima, só não vejo o cordeiro ou o carneiro. Qual é a resposta de Abraão? Deus proverá. E Deus proveu? Proveu. Ele perdeu seu filho? Não, porque Deus não quer filho de ninguém dessa forma. E Deus não queria o filho de Abraão. Era uma prova de fé. E eu tenho certeza que você passa por provações. Você passa por esse tipo de prova. Claro que Deus não está te pedindo o seu filho, ou está pedindo o seu pai, a sua mãe ou um irmão seu. É claro que não. Mas algumas situações na sua vida, Deus está permitindo para que você cresça na fé. Para que a sua fé suba um degrau, porque nós vamos de fé em fé e de glória em glória. A nossa fé não pode ser estagnada. Nós nos convertemos, a fé estava aqui e ela permanece lá, quieta, imóvel. Não, a fé é algo dinâmico, que cresce, que aumenta. Então Deus permite que situações como essa de pandemia surjam como prova da nossa fé. Como prova de que nós cremos que Ele está governando todas as coisas. O texto é muito claro quanto a isso. O texto diz que até os cabelos da nossa cabeça Deus sabe quantos são. Que nem os pardais que são caçados fogem do controle de Deus, porque eles só são caçados porque Deus os permite. Então nós precisamos de fé para atravessar as dificuldades, para atravessar os problemas. Os problemas vêm. São provações. Deus permite que nós sejamos provados. Nós podemos lembrar de um outro exemplo do Antigo Testamento, que é o exemplo de Jó. Nós conhecemos a história de Jó. Jó está escrito na Bíblia que era um homem justo. No entanto, ele foi provado, e foi provado de uma forma terrível. Perdeu todos os bens, perdeu todos os filhos, ficou doente, a Bíblia diz, e esse para mim é um dos relatos que são mais marcantes de eu criar uma imagem na mente, que Jó estava da cabeça à planta dos pés cheio de chagas, e ele fazia o que com as chagas? Coçava as chagas com cacos de telha. De lembrar eu já fico arrepiado, porque eu não consigo imaginar que dor lancinante que ele estava sentindo, que era melhor se coçar com caco de telha. Lembrando bem que as telhas não eram essas telhas que nós temos hoje em dia. Eram coisas diferentes, bem mais brutas, bem maiores do que as que nós temos. Então era algo terrível. Mas ao longo do livro nós chegamos ao último capítulo e vemos lá Jó dizendo o quê? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que é algo extremamente interessante, porque o próprio Deus, no início do livro, diz que Jó era um homem o quê? Justo. E Satanás vai dizer o quê? É justo porque tem tudo. É justo porque o Senhor Deus abençoou ele com tudo que se pode ter. E Deus permitiu que tudo acontecesse. E no final, o próprio Jó reconhece que a ideia que ele tinha de Deus era muito pequena, que diante de todas as provações que ele passou a conhecer Deus melhor. Então as provações que eu e você passamos, não é porque Deus nos quer mal, não é porque Deus resolveu tirar um momentinho para atormentar a sua vida, é para que você cresça na fé, para que o seu relacionamento com Deus seja mais profundo, seja mais real e verdadeiro. A última coisa que eu quero meditar com você nesta noite é que a realidade cristã é a certeza da nossa vitória. Nós somos vitoriosos. O texto é muito claro. Primeiro, Jesus fala para que a gente não tema.
O mundo é difícil, há mal no mundo, nós sabemos disso, é uma realidade, mas nós não precisamos temer. Deus nos guarda. Jesus vai falar no texto que nada acontece sem o consentimento de Deus. Nós só precisamos acreditar que Ele está no governo de todas as coisas. E por último, Ele vai dizer que se nós não o negarmos neste mundo, diante dos homens, Ele nos confessará os nossos homens diante de Deus nos céus. Ou seja, é a certeza da nossa vitória. Jesus veio ao mundo, morreu por nós, ressuscitou para nos dar a vida eterna. Nós passamos nesse mundo por algumas dificuldades, nós passamos por problemas, nós às vezes até pensamos que viemos ao mundo para sofrer, o que é lamentável. Nós não viemos ao mundo para sofrer, nós viemos pelo contrário, para amar a Deus e para sermos abençoados por Ele. Nós viemos ao mundo para sermos vencedores por Cristo, não por nossa força, não porque a gente é bom, não, eu sou crente, então eu sou melhor do que fulano e beltrano que não são. Não existe isso, nós não somos melhores do que ninguém. Porque aquilo que nós recebemos, a salvação que nós recebemos, não recebemos por mérito. Não foi porque nós fizemos algo de bom, ou porque somos melhores do que alguém, ou porque temos algo a mais. Não, nós recebemos de graça. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é mérito nosso. Então por isso nós podemos ter a certeza que somos vencedores. Quem garantiu a nossa vitória não foi ser humano, não foi homens como eu e você. Foi o próprio Cristo, o Filho de Deus, aquele que era 100% homem e 100% Deus, se derramou no Calvário em nosso lugar e garantiu a nossa vitória. A Bíblia nos chama de mais do que vencedores por Jesus Cristo, e nós temos que crer, nós somos vitoriosos. Não é esse tipo de vitória que às vezes as pessoas confundem de ser triunfalista, né? De que crente não fica resfriado, crente não pega doença, crente não sofre acidente, hein, Sidney? Crente não sofre acidente, estou duvidando aí, tu com essa perna aí, cara. Crente não sofre acidente, crente não vai para o hospital, crente não tem depressão, crente não tem isso, crente não tem aquilo. Não existe nada disso. A Bíblia em nenhum momento fala algo assim. Ou então outra coisa, que as pessoas também confundem, que também é um pensamento errado. Sofreu um acidente, a moto caiu na perna, está em pecado. Vou observar, vou falar para a Liliane abrir o olho dela. As pessoas pensam isso, pensam que qualquer coisa que nós passamos, qualquer provação, é fruto de pecado. E aí a gente retorna ao livro de Jó. O livro de Jó diz que Jó era justo. Ele sofreu as provações porque estava em pecado? Não, de forma alguma. Deus estava provando a sua fé. E Deus prova a nossa fé. Nós passamos por dificuldades porque nós somos seres humanos e nós falhamos sim. Se for colocar de forma geral, todos somos pecadores, então nós estamos sempre passando por dificuldades pelo pecado. Mas as pessoas escolhem pecadinhos, né? Vai querer falar com a mulher do fulano, com o marido da ciclana, e vai ficar procurando coisas desse tipo para justificar determinada situação. Não encontra respaldo bíblico. Não encontra. Nós passamos por dificuldades, sim, mas nem sempre é pelo pecado. Algumas vezes tá? Algumas vezes é mesmo. Mas quem somos nós para ficar julgando se é o pecado do outro? Deus é quem sabe. Nós vemos apenas pelos frutos, mas nenhum de nós aqui sonda coração para saber, a moto caiu, sei por que a moto caiu na perna do sujeito, pecado ali é parrudo, a gente não sabe, a gente não tem como sondar coração de ninguém. Então é claro, o pecado traz sofrimento, lógico que traz. Deus às vezes nos castiga pelos pecados que cometemos, castiga sim, tá? Deus às vezes castiga sim. Mas nem sempre é isso. Às vezes é simplesmente uma provação para testar a sua fé e o seu nível de fidelidade a Ele. Então nós podemos acreditar que nós somos vitoriosos, porque a nossa vitória independe de mim e de você.
Não somos nós que a garantimos, não somos nós que a trouxemos, não foram os nossos esforços, não foi a nossa força, não foi o nosso intelecto, não foi nada disso. Foi o próprio Cristo, o Filho de Deus, que nos amou, que foi à cruz, que morreu e ressuscitou, nos garantindo a salvação. Nós somos salvos por Cristo Jesus. Nós temos a vida eterna por Cristo Jesus e nada mais. Hoje nós somos felizes, nós temos o Espírito Santo dentro de nós por isso, porque Cristo nos amou. Nós temos dificuldades, passamos por problemas, mas nós sorrimos, nós somos pessoas felizes, nós temos momentos de alegria, porque Deus nos proporciona, porque somos vitoriosos, passamos por problemas. Quantos problemas você já passou na sua vida até o dia de hoje? Quantos problemas você já venceu que você nem imaginava que iria vencer? Nós somos mais do que vencedores por Jesus Cristo. E só por Jesus Cristo. Não por você, não por mim que sou o seu pastor, não por nenhuma outra pessoa que esteja nessa ou naquela situação ou condição. Somente Cristo garante a nossa vitória. Então eu quero encerrar dizendo a você, primeiro, que a realidade cristã não é uma realidade fácil. Não foi fácil para Jesus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é fácil. Não busque facilidade na vida cristã. Se o sujeito te oferece facilidade, atalho na vida cristã, ignore, porque é mentira. Não há. Segundo, viva pela fé. Como a Bíblia mesmo diz, o justo viverá por fé. É pela fé que nós vivemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. É somente pela fé. Creia, exercite a sua fé diante das provações. Está passando por provação nesse período de pandemia? Tenha fé, clame ao Senhor, busque a Ele. O problema não é o Covid, o problema são outras situações, o problema é familiar, o problema é profissional, o problema é sentimental, o problema é isso, ou aquilo outro, é saúde, é uma série de outras coisas. Clame a Deus, busque ao Senhor, vá lá para o seu quarto, se ajoelhe e ore, coloque-se, derrame diante do Senhor, coloque todos os seus problemas aos pés de Deus. E por último, saiba que apesar de todas as dificuldades, você é mais do que vencedor. Nós estamos passando aí por esse período todo, a igreja ficou fechada quase 3 meses, mas em nenhum momento a igreja foi derrotada. Se o inimigo de alguma forma quis usar isso para calar o povo de Deus foi para a internet, foi para o Facebook, foi para o YouTube, foi para o WhatsApp, foi para aquilo que a gente nem sabia mais para que servia o telefone, que era ligar para as pessoas. De uma forma ou de outra, o Evangelho tem sido pregado. Não há mal que se levante neste mundo que vença a igreja de Cristo. A palavra do Senhor nos diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então podem tentar nos separar, podem tentar nos calar. Eu não estou dizendo que essa situação de pandemia seja apenas isso, mas alguém pode querer usar isso também. Não podem. A igreja é inabalável. A gente pode ser sacrificado aí, virar mártir, como viraram os tebanos da legião romana. Nós podemos passar uma série de privações, mas nós somos mais do que vencedores por Cristo, e a igreja jamais será abalada. A igreja só vai acabar quando o próprio Cristo vier buscá-la. Aí ele leva todas de uma vez. Aí sim, é julgamento, é final. Mas enquanto houver mundo, haverá a igreja de Cristo. Enquanto houver ouvidos, haverá alguém pregando a palavra, pregando o Evangelho. Por isso nós somos mais do que vencedores. Há 2000 anos a igreja existe. E quantas pessoas já tentaram acabar com ela? Quantas perseguições a igreja já sofreu e ainda sofre? Mas ela segue em frente, sempre em frente. E que Deus nos abençoe. Convido os irmãos a colocarem-se de pé. Eu estarei orando agora. Após a oração estarei impetrando a bênção apostólica e assim o culto está encerrado.
Feche seus olhos se você puder. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nos alegramos, ó Pai, por ouvir a Tua palavra, por saber que ela é viva e eficaz. Te rogamos, Senhor, faça com que ela frutifique no nosso coração, que nós a levemos ao longo desta semana, e que ela não seja apenas um conhecimento intelectual, mas seja prática de vida, faça parte do nosso cotidiano. Te rogo, Senhor Deus, pelos Teus filhos, abençoa os Teus servos que estão aqui e aqueles que estão acompanhando pelo celular. Que o Senhor os visite, os abençoe, que derrame chuvas de bênção sobre todos eles. Nós nos agradecemos também, Senhor Deus, pelo aniversário ontem do seu Cilinho. Que o Senhor abençoe como tem feito até o dia de hoje. Continua derramando bênçãos sem medida sobre o teu povo. Abençoe a Igreja Presbiteriana Filadélfia, abençoe a nossa congregação no Bedesque. Abençoe os teus filhos aqui neste lugar. Abençoe a nossa cidade. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que foram atingidos ou contagiados pelo Covid. Que eles tenham a graça de serem curados e terem também, Senhor Deus, a certeza de que foi o Senhor quem o fez. Abençoe o nosso estado e a nossa nação. Abençoa também o mundo, para que este mal acabe. Abrevia, Senhor, esse tempo de tribulação, mas que saiamos deste tempo fortalecidos na fé, mais crentes, mais cientes de que vivemos para Ti e que a nossa razão de viver só existe em Jesus Cristo. Dê-nos um resto de semana abençoados. Se for da Tua vontade, dê-nos a alegria de nos reunirmos novamente. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça remidora e salvadora de Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. E de em paz, que Deus vos abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada e abençoadora. Para você também, que Deus te abençoe. Nós nos encontramos na terça-feira às 19 horas. Como você sabe, eu não posso ver os seus comentários, mas agradeço a sua atenção. Que Deus lhe abençoe.